Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo super especial, porque no dia 8 de janeiro, ontem no caso, a jornalista Vera Iaconelli, da Folha de São Paulo, escreveu o seguinte texto com o seguinte subtítulo: Septuagenários, octogenários, nonagenários inspiram a molecada. E ela cita três pessoas como sendo esses inspiradores da juventude. O primeiro deles, o padre Júlio Lancelotti, o segundo, o médico Drauzio Varella, e o terceiro, que está aqui conosco hoje, já foi senador da República, uma das figuras mais importantes da história política brasileira e hoje vereador pela cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. Senador, muito obrigado por mais uma vez aceitar o convite e participar aqui do canal. É uma honra recebê-lo para a gente poder bater esse papo bem rápido. Muito obrigado. Muito obrigado, é uma honra para mim, Leonardo Nasser, que você tenha me procurado, assim como também que a Vera Iaconelli tenha me citado entre essas pessoas que têm, acredito, ser um exemplo para os jovens de hoje, por estarem sempre batalhando pela defesa dos direitos humanos, por maior justiça na sociedade brasileira. Pessoas com as quais eu tenho muita afinidade e admiração. Por acaso, combinei com o padre Júlio Lancelotti, justamente nesta próxima sexta-feira. Eu já tinha combinado com ele alguns dias atrás de fazermos um diálogo a respeito de temas tais como a situação da população em situação de rua, as propostas para melhorar a dignidade de cada um deles, dentre as quais a proposta da renda básica de cidadania. E então, com o padre Júlio, muitas vezes quando logo designado secretário de Direitos Humanos, honrado pelo prefeito Fernando Haddad em 2015, antes mesmo de assumir, eu recebi um telefonema dele dizendo que era importante que eu pudesse estar atento ao que estava acontecendo debaixo do viaduto Bresser, bem como do Alcântara Machado, onde centenas de famílias estavam sendo objeto de ameaça de remoção, de despejo. E eu lá estive conversando com aquelas famílias e aí tantas coisas aconteceram desde então. E na semana passada houve uma cena de enorme repercussão quando o padre Júlio Lancelotti, com um martelo, foi até embaixo do viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida e iniciou a remoção daquelas pedras que haviam sido colocadas exatamente em lugares onde moradores em situação de rua ali pernoitavam embaixo do viaduto, e aquilo causou uma grande repercussão. Eu me solidarizei a ele. No sábado passado, diversas pessoas foram ali colocar flores no lugar das pedras, e a própria prefeitura resolveu, lá no dia que ele fez aquela operação com martelos retirar algumas pedras, a própria prefeitura mandou 5 caminhões, 2 escavadeiras para remover aquelas pedras. E, por outro lado, o doutor Drauzio Varella tem sido uma pessoa com a qual eu também tenho enorme afinidade. Eu acompanhei todos os seus trabalhos, por exemplo, no Carandiru. Por alguns anos ele realizou um trabalho muito significativo com os detentos no Carandiru, e depois também com as detentas na casa de detenção, e ele escreveu livros mostrando como é que aquelas mulheres, por exemplo, mães ou mulheres ali, muitas vezes eram
condenadas a permanecer bastante tempo em detidas, né? E por razões que ele, certo dia, escreveu um artigo dizendo que aquelas mulheres estavam comentando como é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha saído há poucos dias uma juíza, foi buscar o seu filho que estava detido, mas que havia sido preso por causa de porte de drogas, mas ela conseguiu que ele fosse internado numa clínica, e as mulheres falaram, puxa, nós aqui, que possibilidade temos? E ainda, dia 31 de janeiro, eu li um artigo muito bem formulado do Dr. Drauzio Varella, fazendo uma avaliação bastante crítica sobre como é que o governo Jair Bolsonaro era responsável pelo número tão significativo de mortes. Agora são mais de 232 mil pessoas mortas com a Covid-19, e como é que tem havido muitos erros de procedimentos da parte do governo Bolsonaro em lidar com a Covid-19. Eu cito estas ações, por exemplo, para mostrar que eu tenho, assim, muita admiração e identidade por estas pessoas, como outras pessoas que são também da minha geração, ou até mais idosas, como, vou citar a ex-prefeita e deputada federal, Luísa Erundina, com acho que 85 anos, que tem sido uma mulher de extraordinária vitalidade, energia, sempre em busca da defesa dos direitos da pessoa humana, da realização de justiça, e que eu tenha sido colocado pela doutora Vera Iaconelli, diretora do Instituto Gerar, autora do Mal-Estar na Maternidade, Criar Filhos no Século XXI, e doutora em Psicologia pela USP, que ela tenha me colocado neste artigo ao lado do padre Júlio Lancelotti e do doutor Drauzio Varella, para mim é um motivo de honra. Fiquei feliz na hora que eu li este artigo. Agradeço muito a Vera Iaconelli. Eu até coloquei no meu Facebook, e muitas pessoas estão, e também no Instagram, nas redes sociais, muitas pessoas estão comentando assim, como que positivamente. E você sabe, Leonardo Nassar, que é fato que, felizmente, muitos jovens têm me procurado, trocado ideias, conversado. Desde o dia 23 de março, quando eu iniciei essa quarentena dentro da minha casa, como estamos fazendo agora, para conversar com as pessoas, você foi uma delas que me procurou para que eu fizesse lives, diálogos assim, ao vivo. E só para lhe dar uma informação relevante, mas acho que a minha secretária Sandra Batalha me informou há poucos dias que eu já fiz desde 23 de março, mais de 500, talvez esteja me aproximando de 550 gravações como essa aqui, que já fiz com você e estou hoje renovando, e, sobretudo, sobre o tema que interessa muito aos jovens, da renda básica de cidadania universal e incondicional,
já objeto de lei aprovada no Brasil, mas só falta implementá-la. A nossa primeira entrevista ela fez bastante sucesso, eu agradeço. E o senhor falou bastante do Padre Júlio, também falou do Dr. Drauzio, até falou da Luísa Erundina, mas eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre a sua atuação, porque nós temos várias figuras políticas hoje no Brasil, mas o senhor se destaca. Por que o senhor se considera, não vou dizer que o senhor se considera, mas por que o senhor acredita que o jovem tenha tanta admiração pelo senhor para ser considerado uma inspiração para a molecada, para usar um termo aqui que a Vera usou no artigo dela? Qual o seu diferencial, senador? É importante que nós batalhemos sempre por aquilo em que tanto acreditamos, né? Eu, quando jovem, desde menino, comecei a observar que havia muitas disparidades de renda, de riqueza em nosso país, na nossa cidade, não é? De São Paulo, mas por todos os lugares onde eu ia, de meus pais, Paulo Cochrane Suplicy, Filomena Matarazzo Suplicy, eu recebi uma formação católica muito cristã. Meus pais, eu sou o 8º de 11 filhos, né? Costumavam nos dizer o quão importante era que estivéssemos sempre unidos, solidários, mas era importante também que estes valores pudessem ser colocados para além dos muros de nossa casa. E meu pai era uma pessoa que era muito procurado para estar ajudando pessoas, e quando eu, por vezes, ia até o portão acompanhá-lo, e ele me contava: olha, filho, mais importante do que você dar qualquer auxílio a essa pessoa é você ouvir a sua história. E isso aqui me marcou, inclusive para a minha vida como parlamentar. Eu costumo dizer aos que trabalham comigo: olha, pode ser qualquer pessoa, um empresário, um governador, um senador, um prefeito, ou um morador de rua que vem ao nosso gabinete, vamos sempre ouvi-lo com atenção e respeito à sua história. E na minha adolescência e juventude, quando, por exemplo, isso pode ocorrer com muitos jovens, né? Eu tenho 6 netos, né? E conto para os meus netos que, assim, aos 14 anos, quando eu fui crismado, era estudante no Colégio São Luís, eu convidei para ser meu padrinho de crisma Dilson Domingos Funaro, que mais tarde foi ministro da Fazenda, e ele era noivo de minha irmã, Ana Maria. Eu me dava muito bem com ele, e eu o convidei para ser o meu padrinho. Daí ele me deu um livro sobre a história de Galileu Galilei, e eu li e fiquei entusiasmado. Também quando vi a história da vida de Nicolau Copérnico, a certa altura, a esposa, a filha de Nicolau Copérnico, pergunta para ele: mas o que tanto você fica aí dizendo que a Terra é redonda, que ela gira em torno do Sol, etc. Você não vê que está incomodando as autoridades, a igreja? Porque eu quero saber a verdade. Por que tanto você quer saber a verdade? É porque é uma coisa humana. Aquilo lá influenciou muito a mim. E eu, nos meus 18, 19, 20 e poucos anos, queria muito saber o que era o socialismo, o capitalismo, o comunismo, as experiências, e pedi a meus pais que pudessem me proporcionar uma viagem que eu fiz à Europa no meio do curso de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Eu parei de estudar por 6 meses
quando tinha completado o segundo ano, e fui visitar tanto os países do leste europeu quanto da Europa Ocidental, e fiquei ali depois de ter visto o Muro de Berlim e visitado inúmeras experiências dos partidos socialistas governados por partidos comunistas, que era importante, sim, nós batalharmos por um Brasil, uma sociedade mais justa, mas que era importante que fizéssemos isso através da democracia, de meios democráticos, né? E eu sempre, como professor, ou quando estou fazendo palestras, eu mencionei que tenho feito muitas palestras assim daqui a 7h30, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma palestra, também uma palestra para jovens a respeito de temas tais como os que estou realizando, e vai ser para a TV Resistência Contemporânea, que é, sobretudo, assistida por jovens, não é? Então, e daí, quando eu conto essas histórias, os jovens me fazem muitas perguntas e querem saber que caminhos há para que possamos, por exemplo, estar atendendo aos objetivos fundamentais previstos na nossa Constituição de erradicar a pobreza, promover maior igualdade e fazer com que tenhamos o bem-estar de todos. Não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica. E isso são temas que interessam aos nossos jovens, e isso eu tenho a certeza pela minha convivência com eles. Então, eu sou um professor que sempre tive muito prazer em fazer palestras para os jovens, e então, se você quiser que eu compareça, então, certo dia à sua cidade para falar com os jovens, uma vez passada a pandemia e já vacinado, então, com muito prazer, pode me convidar. Eu vou convidar o senhor para fazer presencialmente, mas eu acho que eu recebi pelo menos um e-mail da faculdade que tem uma aula magna, algo assim do tipo, marcado para o senhor fazer na FEA Ribeirão. O meu curso de doutorado é lá, eu acho que o senhor vai fazer algo assim, que eu recebi um e-mail da graduação, que tinha uma palestra do senhor, algo assim, pelo menos agendado. Mas aí... Em que lugar? Na FEA Ribeirão, na FEA USP, na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Com o maior prazer, eu já estive lá, já fiz palestras lá e sempre fui muito bem recebido, mas eu acho que agora, capaz de... A minha última palestra lá talvez tenha sido quando eu era senador, há uns 10 anos ou mais. Com o maior prazer irei ser convidado outra vez. Bom, senador, como nós estamos com o horário apertado, vou fazer a última pergunta. Já agradeço a sua participação, o seu tempo, também agradeço a Sandra por ter intermediado esse nosso papo. E eu considero o senhor uma pessoa que consegue aliar no seu discurso tanto as pautas das minorias quanto as pautas do trabalho, que hoje fica um pouco... parece que a esquerda não consegue unir essas duas pautas, mas o senhor consegue. E apesar de ser considerado uma inspiração para os jovens, do ponto de vista pessoal, individual, é muito gratificante. Mas não gera uma certa preocupação pelo fato de nós não termos lideranças jovens sendo formadas? O senhor acha que falta nas lideranças jovens de esquerda um aspecto mais no discurso que possa unir tanto o trabalho quanto as pautas de minorias? Como que o senhor vê essas lideranças de esquerda e esse discurso que parece ser um pouco... que a esquerda parece que perdeu um pouco o tato com o trabalhador, né? O próprio Tássio
O Tarso Genro falou sobre isso, né, que a esquerda parece que ficou um pouco obsoleta no discurso ao trabalhador. O senhor acredita que a juventude não consegue, não está conseguindo dialogar com o trabalhador? Eu acho que há muita vontade de tantos jovens eu tenho procurado estimulado e eu sei que eu tenho uma missão que é a de abrir possibilidades e caminhos para mais e mais jovens estarem participando, inclusive, da vida pública de nosso país. Durante este ano que eu participei e fui candidato a vereador, eu fiz questão de fazer inúmeros diálogos virtuais, como o que estamos fazendo, com jovens mulheres negras e, e também homens jovens que pediram para trocar ideias comigo. Eu fiz com muito entusiasmo. Alguns foram eleitos, outros não, mas eu acho que é importante, sim, nós renovarmos as possibilidades para os jovens estarem nas nossas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Parlamento, no Congresso Nacional, e também que haja mais e mais mulheres negras, representantes de mulheres trans, mulheres e homens LGBTI+, então, eu acho que oportunidades precisamos dar a todos e a todas para também participarem ativamente da construção deste Brasil que queremos, com muito maior grau de justiça, de igualdade, de fraternidade, e que possamos mais e mais seguir as recomendações. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo daquilo que é o tema do seu diálogo, a nossa relação com os jovens. Você sabe que o Papa Francisco resolveu fazer um encontro com os jovens até 35 anos de cerca de 120 países, para que ali na cidade de Assis, a cidade de São Francisco de Assis e Clara, houvesse um encontro que seria realizado dia 20 de março, com jovens de todo o mundo e alguns grandes pensadores, economistas, laureados com o Nobel de Economia da Paz, dentre outros, Amartya Sen, Jeffrey Sachs, Muhammad Yunus, Desmond Tutu e outros. E eis que a maior delegação era a italiana, com 500 jovens. A segunda maior, a brasileira. E estes jovens escolhidos para dialogar com o Papa fizeram uma reunião em 2019 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E eles me convidaram para ir lá fazer um diálogo. E quando eu terminei de falar sobre a renda básica de cidadania, eles me disseram: nós queremos que você venha conosco para esse encontro com os jovens. E então, desculpe que eu estou num diálogo ao vivo, perdão. E então, eis que eu aceitei o convite, fiquei honrado, feliz, fui até e comprei a passagem, mas o diálogo de 20 de março foi adiado para 19, 20 e 21 de novembro, que também por causa do coronavírus foi adiado para o ano que vem, mas já houve o encontro virtual com os jovens e o Papa Francisco.
E quando, depois das palavras do Papa tão bonitas em 21 de novembro, eu transmiti aos jovens brasileiros que tal nós escrevermos uma carta ao Papa para que ele considere a renda básica de cidadania universal como um dos instrumentos para o propósito da economia de Francisco e Clara, colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam assegurar maior justiça para que possa haver a paz dentro de cada país. E eles ficaram entusiasmados, eu escrevi a carta, eles todos assinaram, mandamos para o Papa, e o encontro agora vai ser no ano que vem, mas a boa surpresa veio quando, não sei se você já comprou e já leu, o novo livro do Papa que acaba de sair em dezembro último. Você já tem ele? Este livro, Vamos Sonhar Juntos, o caminho para um futuro melhor, que eu recebi de presente, e eis que no mesmo dia eu comecei a ler, fui até o final, e na página 143, olha o que lá está escrito pelo Papa Francisco. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Ou seja, veja só, o Papa, que também tem, acho que 84 anos, né, como ele inspira tanto os jovens pelas suas palavras, seus argumentos tão bem colocados em favor da renda básica universal. Senador, eu agradeço mais uma vez a sua participação, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no canal. Tenho certeza que todos aqueles que viram e verão o vídeo vão ficar extremamente empolgados, entusiasmados, inspirados pelas palavras do senhor, que são sempre palavras de muita inspiração, principalmente por ser esse grande expoente da esquerda nacional. Muito obrigado mais uma vez, senador, pelo seu tempo. Agradeço imensamente também toda a equipe, a Sandra. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite ao senhor e que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Essa é a segunda vez no virtual, mas tem que marcar depois que a pandemia tiver certo, se o Bolsonaro colaborar também, a gente possa ter esse encontro presencial. Um grande abraço, Leonardo, muito obrigado para você e um abração, um beijão a todos que estão nos assistindo. Até logo. Se você gostou do vídeo, claro, se inscreva no canal, também ative as notificações e me siga no Twitter. E no Twitter também do senador Suplicy, você pode procurar lá que você vai encontrar. Eduardo Suplicy, você vai encontrar o Twitter do senador e também o meu, que é @profileooficial. Até mais.